Romanos capítulo 12 e o versículo de número 1. Está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos e queridas, quero nesta oportunidade falar-lhes a respeito do capítulo 12, precisamente no versículo 1 e uma partezinha do versículo 2. O apóstolo Paulo foi quem escreveu a carta aos Romanos com a ajuda do seu auxiliar por nome de Técio. A carta foi entregue aos romanos ou em Roma por ajuda de Febe, um discípulo do apóstolo Paulo. Mas o que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos romanos, ele se preocupou em explicar conteúdos que fosse aceitável e que fosse de grande valia para os romanos, ou melhor dizer, para a comunidade de cristãos que estava em Roma. É bem verdade que não foi Paulo quem escreveu, ou melhor dizer, fundou a igreja em Roma, não foi nem tampouco o apóstolo Pedro. É bem provável que quem tenha iniciado a igreja em Roma seja um grupo de judeus e prosélitos. Esses homens já estavam por lá e Paulo sempre intentou ir a Roma para visitar os irmãos e quem sabe arrecadar alguma contribuição para que Paulo pudesse prosseguir em sua viagem missionária. E o interessante é que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a carta mais teológica de todas as 13 cartas que o apóstolo escrevera. E quando a gente para estudar a carta aos Romanos, a gente logo se maravilha. Na carta aos Romanos, a gente vai encontrar muitas respostas teológicas, muitas respostas a respeito do Evangelho, e também a gente vai encontrar muitos homens que se converteram por meio da carta aos Romanos. Dois exemplos que eu quero trazer aqui é que Martim Lutero foi um dos homens que, quando leu a carta aos Romanos, ele logo entendeu que a Igreja Católica estava propagando não estava de acordo com as Santas Escrituras. A Igreja Católica, uma vez, por divulgar indulgência para a salvação, Martim Lutero, ao ler a carta aos Romanos, ele logo percebeu que o que a Igreja Católica estava fazendo não era de acordo com as Escrituras. E aí Martim Lutero agora fixa 95 teses na porta da Igreja Católica. Outro homem também que, ao ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se convertera foi Agostinho de Hipona ou Agostinho de Tagaste. Homem este que andava errante e que tinha sua vida imoral, mas ao conhecer a carta aos Romanos e também ao ler, ele logo entendeu que a vida que ele levava era uma vida fora da direção de Deus. Queridos, a carta do apóstolo Paulo é uma das mais complexas que tem de se entender. E no capítulo 12, Paulo escrevendo, ele vai dizer as seguintes expressões a que ora eu acabei de falar. Paulo ele chama agora a atenção de todos aqueles que confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele termina dizendo: porque é o vosso culto racional. Quando o apóstolo Paulo ele fala essas expressões, o apóstolo Paulo estava querendo chamar a atenção de todos para servir a Deus de todo o seu coração, de todo o seu corpo e de toda a sua alma. Sabemos que nos dias atuais não é fácil
O mundo a qual estamos vivendo na atualidade não é fácil. Muitas coisas têm se levantado para impedir e para frustrar aquilo que Deus tem para o seu povo. Mas o interessante é que em meio a muitos que têm se corrompido, que têm entregado seus corpos para o inimigo fazer o que quer, mas também existem outros que são remanescentes e que não entregaram os pontos. O interessante é que o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meus queridos, que nesta manhã de segunda-feira, o Senhor ele possa abrir a nossa mente e possa nos fazer entender que o nosso corpo pertence a Ele. O apóstolo Paulo, uma certa feita, ele disse que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Então não podemos deixar que o inimigo queira fazer dos nossos corpos aquilo que ele bem quiser para depois nos envergonhar. Não podemos aceitar isso, porque eu e você somos morada e templo do Espírito Santo. Que possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o nosso culto ou o vosso culto racional. A palavra racional quer dizer raciocínio, você conseguir prestar um culto a Deus com raciocínio, com dedicação, com clareza, com dedicação, adorando e bendizendo o nome do Senhor. É bem verdade que existem muitos aí em lugares também que estão adorando a Deus de forma irracional, achando que está agradando ao Senhor. Mas isso não é motivo de querer condenar ou tampouco julgar a tais pessoas que fazem isso, porque devemos orar para que o Senhor abra o entendimento e eles possam prestar um culto racional a Deus, porque um culto racional a Deus é aceitável pelo Senhor, é aceito pelo Senhor como cheiro suave às suas narinas, e a gente vê chuvas de bênção descendo sobre cada um de nós. Queridos, que possamos sempre dizer a Deus: Senhor, que o meu corpo seja apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, porque é o nosso culto racional. Deus abençoe.